Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse novo módulo aqui, 87 e 88, nós vamos falar sobre coesão. Nós podemos identificar também a coesão na área da física, né? Vocês acho que ainda não têm aula de física com a professora Nathalie, mas no próximo ano vocês vão ter. E no caso aqui, ela fala sobre a força de atração entre os átomos e moléculas, tá? De um corpo chamado coesão, que impede que o corpo se quebre, ok? Similarmente a essa noção científica, a coesão textual é o encaixe de ideias que permite ao texto ter uma sequência lógica dentro da semântica, ok, pessoal? Bom, existem diversos mecanismos que podem proporcionar a coesão do texto, como o uso dos pronomes, por exemplo, sinonímias, conectores, tempos verbais e etc. Abaixo aqui nós temos o texto Diário dos Dias Secos. Então vocês vão ler esse texto. Temos aqui também o vocabulário de algumas palavras que aparecem aqui destacadas, como alicerce, por exemplo, que faz uma base de uma fundação, né? Então, quando nós começamos a construir uma casa, um prédio, seja o que for, nós temos que fazer a fundação, temos que colocar algumas bases para que possa ser sustentada essa casa ou esse prédio. Tem aqui o anti-racha, produto para evitar rachaduras, não é racha de carro não, tá, pessoal? Anti-rachaduras nos lábios, né? Lembra que às vezes no frio fica um pouquinho ressecada e a gente passa aquela velha amiga manteiga de cacau. Bom, tem o permear também, que é atravessar e interpor, tá? Permear, atravessar, sobrepor a algo. E o turvo é sem brilho, tá? Aquela coisa meio opaca, meio nublado, tudo bem? Então vocês vão ler esse texto e a seguir tem os comentários aqui. Trata-se do futuro catastrófico da Terra, em que os seres humanos não têm mais água potável. Olha que absurdo. Como se trata de uma narrativa em forma de diário, é comum que os tempos verbais do passado e do presente se misturem para contar a história. Então, nós temos aí uma interposição entre o passado e o futuro. O tempo do narrador é o da noite, no caso o 8, né? Enquanto o tempo da narrativa, no capítulo 1, é bem anterior ao da noite. Além dos tempos verbais, é frequente o uso dos pronomes e os conectores. Nós falamos muito dos conectores em textos para obter uma coesão, pessoal, uma coerência, para que tenha sentido. Bom, no caso, observe a seguinte frase retirada do texto anteriormente. Devido aos altos índices de substância presente na camada geológica que perfuramos desde o início da semana. O termo destacado é um pronome relativo que retoma a expressão camada geológica, ok? Sendo um recurso coesivo. Basicamente, ele existe em dois tipos de coesão textual: a referencial e a sequencial. No caso, referencial estabelece um vínculo entre diversos termos ou expressões de um texto, ok? Assim, há sempre uma referência em que o termo ao qual se destaca, no caso aparece, faz referência a ele. No exemplo dado, o referente seria a camada geológica. Aí nós temos a anáfora, que ocorre quando se retoma um elemento textual já mencionado, enquanto a catáfora ocorre quando se antecipa um elemento textual que ainda será mencionado. Então, voltando, a anáfora ocorre quando o elemento textual já é mencionado, já foi falado. A catáfora ocorre, ou seja, quando isso se antecipa, que ainda será mencionado. Tudo bem? Bom, dentro dos principais mecanismos aí de coesão referencial é a substituição pronominal, como pode ser observado no exemplo com o pronome relativo. Essa substituição pode ser feita por pronomes pessoais de tratamento, os possessivos e os demonstrativos, relativos e indefinidos. Veja,
Em geral, os pronomes demonstrativos está, este, isto são catafóricos, ou seja, antecipam o que ainda não foi apresentado no texto. E os pronomes essa, esse e isso são anafóricos, ou seja, retomam elementos que já foram mencionados anteriormente, ok? Um acontece e o outro ainda vai acontecer. Aqui nós temos uma tabelinha bonitinha de pronomes demonstrativos. Em situações de fala, o uso dos pronomes demonstrativos tem relação direta com o tempo e o espaço em que o falante está inserido. Então vamos lá. Nós temos aí os pronomes demonstrativos. Esta, este, isto, essa, esse, isso, aquele, aquela ou aquilo. Nós temos aí o espaço e temos o tempo de cada um deles. Exemplo, perto de quem fala. Aí nós temos aí tempo presente em relação à pessoa que fala. Usa-se também para indicar o que vai ser mencionado no discurso. Veja, pessoal, essa tabela de pronomes demonstrativos é essencial que vocês saibam os pronomes, tá? Isso aí é uma coisa que é decorar mesmo. Quais são os demonstrativos? Partindo daí, você consegue com certeza identificá-los nas frases e também inserir nas frases para haver uma coesão, ok? Coesão sequencial estabelece a organização do texto por meio da progressão de ideias. Ela ocorre tanto por uma sequência de tempo e de espaço, no caso, como também por conexões. Assim, um dos principais mecanismos de coesão sequencial é a ligação de termos e de orações por conectores. Olha aí os conectores novamente, que podem ser conjunções, preposições ou advérbios. Pessoas lindas, vamos estudar pronomes, vamos decorar isso daí, para que possamos inserir os conectores nos nossos textos, lá com a professora Val, quando tiver produção de texto também, para que vocês consigam produzir assim de uma maneira rica, né? Que o texto saia perfeito e que vocês saibam qual o momento certo de usar também os pronomes. Ok, meus amores? Beijo grande, fiquem com Deus e a lição sobre essa matéria eu vou colocar no Vindimo para vocês. Beijo, tchau, tchau.